Muito boa tarde a você que a partir de agora tem ao vivo a transmissão aqui dos estúdios da TV Transamérica para o Brasil e o mundo através do Facebook também. Sejam muito bem-vindos vocês que estão pela internet assistindo o Show Magazine TV. Eu sou Gustavo Arruda, anfitrião da tarde de hoje e nós temos aqui um compromisso com entrevistas com o Fernando de Chiara, neurocientista, poderia dizer assim, né? Neurovendedor. Neurovendedor, já está aqui ao nosso lado. E também no próximo bloco nós vamos conversar com a Franciele Gabardo, que tem hoje o Linhares, que está aqui com a gente, o Thiago Linhares, que também tem uma pegada também de vendas, de neurovendas, vamos saber o que é isso, coach, hoje aqui na última sessão do nosso programa com chá de carreira. Eu estarei com você também. Para a gente falar um pouquinho então dessa entrevista de agora, eu já chamo a nossa vinheta de entrevistas para a gente voltar aqui nos estúdios com o Fernando de Chiara. Bem-vindos novamente, estamos aqui no quadro de entrevistas, hoje amigo, convidado especial, Fernando de Chiara. Como vai, Fernando? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Muito legal estar aqui, Gustavo. Eu que agradeço aí a tua presença, porque a gente tem esse quadro de entrevistas mais de empreendedorismo. Muitas das vezes, quem está sentado aqui é aquele que vai ser um incentivo daqueles que nos assistem para, de repente, entrar pelo mesmo caminho, conhecer um pouco mais e, quem sabe, despertar também essa veia do empreendedor. Com certeza, neurovendas, a neurociência aplicada à gestão de negócios funciona para qualquer profissional, seja ele de empresa de grande, média, pequena, porque as pessoas falam com pessoas e neurociência estuda as pessoas. Então, é um modelo perfeito para a gente conversar com as pessoas e comunicar do jeito correto com elas. Maravilha. Vamos falar um pouquinho do teu passado e eu sei lá que a gente já se conhece há mais de 20 anos. Eu estou com 22, será que não? É por isso. 40 já. Então a gente se conhece mais de 20 e eu me lembro da tua pegada do design, que sempre foi o teu forte, lá 20 anos atrás já mexia com design e querendo ou não também um design marketing, um design vendas também. Sempre focado em vendas. Na realidade, assim, design ele é a resposta final de todo um processo de comunicação que é desenhado, né? Então, uma estratégia bem feita culmina no design para que as pessoas tenham acesso à informação. Eu sempre digo que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que as pessoas entendem. E o design é responsável na parte de comunicação por entender o modelo de mundo das pessoas e fazê-las entender qual é a mensagem que você quer passar com aquela comunicação. E eu me lembro que naquela época já você fazia essa comunicação via transformando imagens, né, em vendas, né, em marketing, melhor dizendo, para a Gazeta do Povo de alguns clientes teus. Né? Nossa, e isso senhora. mudou muito, né? Então muito. Cada dia muda a forma com que você se comunica, seja pela TV, pelo rádio, né? E hoje essa transformação, você acompanha essa transformação? Como é que funciona isso aí? Acompanho. Você sabe que eu comecei, na realidade, antes disso até, né? Eu comecei a trabalhar com letra 7. Quem é mais velho vai lembrar da letra 7, que era aquela letrinha que você riscava um plástico transparente, ela transferia a letrinha para um papel e depois você fotografava e fazia aquilo. Então é bem antigo, na época de lista telefônica eu comecei. Depois eu migrei para a área de comunicação e agência de propaganda, fui para o jornal, trabalhei com várias mídias naquela época, com rádio, TV e jornal, mas a gente percebe que a evolução das mídias sociais hoje é muito grande. E o legal disso é a democratização. Por que isso, né? Porque antes você precisava de um grande aporte financeiro para poder ter visibilidade nas mídias tradicionais. Hoje não. Hoje, com qualquer mensagem nas redes sociais, impulsionando ou não, você consegue chegar no seu público-alvo. Claro, se você tiver dinheiro e impulsionar, você vai mais longe e atinge mais pessoas. Mas se você tiver uma boa visibilidade nas redes sociais, organicamente mesmo, ou seja, sem investir dinheiro, fazendo publicações interessantes, as pessoas entendem a sua mensagem. No marketing, algumas coisas, assim, eu não sou formado em marketing, né? Meu ramo é do direito, mas a vida inteira eu me senti como comunicólogo, mesmo por causa da rádio, AM, depois também dono de gráfica há 10 anos, enfim, e na TV há 8, 9 anos. E a gente sabe que tem coisas que vendem mais do que as outras, né? Por exemplo, assim, sempre me disseram que uma mulher na TV vende mais do que um homem, ou num outdoor, né? E ainda um casal vende tanto quanto, e o homem lá na terceira posição. Quer dizer, tem algumas coisas que ficam no inconsciente das pessoas e são usados muitas vezes como arma e gatilhos de venda. Sim. E daí a gente fala de neurociência ou neurovendas, né? Sim. Esses gatilhos, eles existem metodologias que nos garantem e nos afirmam esse retorno de resposta mental na hora da gente entregar uma informação? Olha só que legal, né? Falando de neurociência, e eu vou ser bem breve, vou falar da maneira mais simples possível, porque é muito complexo, né? Mas o que importa para a gente aqui é o que é simples e o que funciona. A neurociência, ela estuda, o neuromarketing estuda as aplicações do marketing olhando pelo viés da neurociência. Ou seja, funciona ou não funciona?
Para isso, precisa de equipamento. Então, existem vários equipamentos no laboratório de neuromarketing que você faz avaliação cognitiva das pessoas. Então, eu olho para onde as pessoas, eu vejo onde as pessoas estão olhando, se houve um engajamento emocional ou não, isso é involuntário, né? Isso é inconsciente. E quando você fala de mulher, cachorro, criança, que a gente sempre vê que vende mais, na realidade, assim, vende, mas não mais. O que vende é a pessoa se comunicando. Então, por exemplo, para você que está em casa, eu recomendo sempre que você, quando for fazer um anúncio no Facebook, por exemplo, coloque a imagem de uma pessoa olhando para a sua marca, ou então a pessoa olhando para o seu telefone. Isso é bem bacana, porque vai dar muito mais resultado para as pessoas que estão olhando para isso. É uma dica, né? E isso daí já foi estudado cientificamente e cientificamente comprovado. A gente fala muito aqui a respeito da ciência, todo mundo estuda e tal, e fala assim do córtex pré-frontal. Parece que a maior parte das nossas decisões está aqui nessa parte da frente do cérebro. Não. Na verdade, a maior parte das nossas decisões está na parte mais profunda do cérebro. Está no tronco encefálico e está na parte cognitiva e emocional, que a gente chama de sistema primário de tomada de decisão. E isso é muito novo. Isso que você falou faz parte de um pensamento normal, mas não é assim que funciona. A neurociência consegue comprovar que a tomada de decisão, claro, o cérebro ele é usado como um todo, né? Não é aqui ou ali ou aqui, e isso também não faria sentido. Entendi. Ele é um órgão extremamente dinâmico, né? Ele pesa mais ou menos 1,5 kg, são 85 bilhões de células e 100 milhões de fibras interconectadas. Então, seria muito simples falar que é só aqui ou só ali. Ele funciona de maneira sistêmica. Mas o córtex pré-frontal, ele é legal porque uma vez que o cérebro toma a decisão, é ele quem mostra essa decisão de maneira consciente para a gente. Por isso que quando você está um pouco mais embriagado, né, ou mais emocionado, a gente acaba julgando pior e fazendo algumas ações que depois a gente pode se arrepender. No dia seguinte, poxa, se lamentando. Né? Pode acontecer. E também parece que a parte de ficar apaixonado também faz com que você tome decisões mais com a parte frontal. O teu cérebro também, essa tomada de decisões, ela pode ser tida como errada? Então, não? É que quando o sistema emocional, que no caso a paixão está no sistema emocional, né? Você tem ele muito mais ativado, o córtex pré-frontal ele tem um julgamento pior, porque você está imbuído emocionalmente de uma tomada de decisão, que a resposta que você vai ter daquela tomada de decisão pode influenciar você na questão de relacionamento, por isso ele julga pior, né? E você toma decisões mais emocionais. Tem uma coisa científica também que diz que o teu julgamento, quando você pensa que você vai decidir alguma coisa, teu cérebro já decidiu, já teve a tomada de decisão. Sim, isso é medido, né? A neurociência, de novo, o legal dela é que ela é ciência. Ela não é uma falácia corporativa que falam tanto como algumas pessoas de PNL ou algumas coisas assim que não são científicos, né? São empíricos. Então, na realidade, como funciona? O cérebro toma a decisão muito rapidamente, mas muito mesmo, né? Esse sistema de tomada de decisão mas quem que toma essa primário. Decisão? Então, o cérebro toma como um todo, mas fundamentalmente o sistema primário ele é formado pela parte emocional, que é o sistema límbico, e o sistema reptiliano, que é o irracional do cérebro, né? Essas duas partes tomam a decisão em 33 milissegundos em média. Menos de um segundo. 33 milissegundos, né? 33ª parte de 1 milhão de segundos. Poxa, é muito rápido, né? Mas nós tomamos consciência dessa tomada de decisão de 2,5 a 5 segundos depois que o cérebro toma a decisão. Entendi. É a mesma coisa, como é que eu posso mostrar isso para você de verdade? Assim, sabe quando você está passando na frente de uma loja e você olha para um sapato, olha para uma camiseta, aí você passa pela loja, de repente você volta? Esse é o lapso temporal que demorou entre o seu cérebro tomar a decisão que quer comprar aquela camiseta e você voltar efetivamente para comprar. É um delay. Né? Exatamente, é um delay. Agora, vamos lá. Tem muitos mestres religiosos que nos ensinam que os pensamentos não são nossos, que eles são só umas variáveis de ondas que nos passam e às vezes, se você deixar se motivar por eles, se identificar por eles, você acaba vivendo o pensamento e daí sim ele é seu. Né? Cientificamente, como é que pode se dizer a respeito disso aí? O pensamento é nosso, não é nosso? O pensamento ele é muito próprio nosso, né? Cientificamente falando, nós somos envolvidos por questões meméticas, que são as questões comportamentais, são as questões das amizades com as quais a gente vive, dos nossos pais e da nossa família fundamentalmente. E isso acontece o quê? Quando você tem essa decisão toda baseada em cima do seu movimento emocional, pelas contaminações meméticas, ambientais que você vive, você toma pensamentos baseados nisso. Por isso que eu falo que algumas ciências ditas como verdadeiras não funcionam, como por exemplo a programação neurolinguística. Ela é uma resposta emocional, uma resposta racional, de uma tomada de decisão irracional. Então não funciona. E hoje você tem efetuado palestras, onde eu tenho visto aí, você sempre está motivado a fazer palestras, e daí você explica essa questão da neurovendas de uma forma bastante didática.
O que na verdade significa a neurovendas para você, se pudesse entender isso melhor? Veja, neurovendas é a aplicação da neurociência no mundo dos negócios, né? E isso é muito importante para as pessoas poderem saber como funciona a venda de verdade. De novo, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que você entende. Então é muito importante os vendedores mudarem o modelo de negócio, porque hoje a gente fala de maneira muito racional, a gente usa muito número para vender, quando na realidade a gente não precisa fazer nada disso, porque o cérebro não entende nada de números. O cérebro entende de egoísmo, por exemplo. Nós somos essencialmente egoístas, porque o nosso cérebro tem uma função de reprodução e sobrevivência. De se proteger. Se proteger totalmente. Então, tudo que você falar, por exemplo, essa caneca, eu tenho que mostrar para você porque ela é boa para você. Não precisa ficar falando que a caneca é boa, que é boa, que é boa, mas por que para você ela é boa? Sempre é isso. Porque a referência sempre está em mim, né? Sempre é você. O outro, claro, ele existe e tal, mas eu não estou no universo do outro para entender. Exatamente. Sempre é o meu universo, é a minha percepção do que está acontecendo. Como esse cérebro toma uma decisão muito rápida, Gustavo, a gente tem pouco tempo para convencer as pessoas. Então, o que eu digo? Sempre mostre para o seu cliente o que é importante para ele. Você tem que entender do seu cliente, né? A gente chama de empatia cognitiva isso, mas é uma empatia você se colocar no lugar das outras pessoas. Então, uma vez que você se coloca no lugar das outras pessoas, você entende o que elas querem. E aí você oferece aquilo para que ela queira daquele jeito. Então, a caneca é boa por causa disso para você, sempre para você. No caso também de a gente falar de venda, contraste é uma coisa fundamental. O nosso cérebro toma decisões muito rápidas quando há contraste. O que é contraste? Contraste é assim, sabe aquela propaganda do gordinho e do magrinho? Uhum. Então, antes você está gordinho, depois você faz aquela academia de 2 minutos e você fica fortão. Claro que é mentira, sim, mas para o nosso cérebro é muito fácil dele entender o antes e o depois. Contraste na comunicação, se você vai fazer um folder, um anúncio no Facebook, por exemplo, usa preto e branco, usar cores que são contrastantes. Uhum. O cérebro entende muito rapidamente essas mensagens. Eu ouvi dizer que também, assim, quando você fala assim, vai escrever um livro e você tem um tema e fala assim, as 10 formas de você encontrar o sucesso, 5 passos para o futuro promissor. Quer dizer, que também a forma como você escreve isso também funciona. Muito, porque, de novo, a gente quer respostas rápidas e fáceis. Eu não quero gastar muita energia. O meu cérebro tem duas funções básicas, reprodução e sobrevivência. E ele tem tido sucesso, a gente está vivo e está se reproduzindo até hoje, isso é legal. Mas para que isso aconteça, o cérebro não quer gastar energia. Então, quando você fala os 5 passos, as 10 melhores, o seu cérebro entende que com aqueles 5 passos ele vai ter sucesso absoluto e vai garantir sua sobrevivência. E isso é a ativação do sistema de tomada de decisão rápida, que é o sistema primário, o reptiliano e o emocional. A gente fala aqui de resposta e resultado. Você tem como garantir resultado com essas? É uma metodologia que se aplica para por exemplo, um empresário que nos assiste. Se ele escutar a tua palestra, ele entender de que forma funciona essa troca, ele pode esperar resultado positivo? Sem dúvida alguma. A gente tem vários depoimentos de várias pessoas lá no site, né, na Innovators e no diquiara.com.br. As pessoas podem entrar. Lá tem bastante depoimento de pessoas que tiveram um sucesso muito grande usando técnicas de neurovendas e neuromarketing nos seus negócios. E é muito legal que isso o mais bacana disso é que ele é democrático. Com pequenas mudanças no jeito da gente se comunicar com as pessoas, o resultado é muito rápido. E me diga lá, eu sei que você faz esse treinamento com times de liderança e vendas, organizando a equipe e também individualmente. Assim, tem uma diferença nesse sentido? Você tem mais prazer de um jeito ou do outro? Funciona da mesma forma também, coletivamente? Cara, é uma missão de vida ajudar as pessoas, né? Então, quando eu sou empreendedor, e todo empreendedor sabe, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, as dores são enormes quando você é empreendedor no Brasil. Uhum. Então, o que a gente puder fazer para facilitar a vida desse executivo, para que ele tenha melhor resultado na sua empresa e consiga oferecer mais empregos, que tem uma finalidade social, eu faço com muito prazer. Seja com um time heterogêneo, numa universidade, por exemplo, quando eu dou aula, no ISAI, FGV aqui em Curitiba, por exemplo, no Sebrae Nacional. Quando eu recebo lá um time heterogêneo, tem várias pessoas, um é empresário, um é dentista, um é médico, outro é executivo, outro é vendedor. O legal é assim, que eu consigo falar com todo mundo porque todo mundo funciona igual. E numa consulta individual, no que a gente chama de coach de vendas, eu consigo entender melhor os problemas das pessoas e os resultados aparecem mais rapidamente. Você sabe que você deve lembrar, durante 6 anos da minha vida, 5, 6 anos da minha vida, eu vendi joias na TV. Sim, eu me lembro. Como apresentador de venda de joias, né? Um abraço para o Massoud aqui de Curitiba também, do Medalhão Persa. E daí foi interessante que na metade desse meu empreendedorismo
individual de fazer vendas, eu tinha alguns ganchos meus, que depois eu fui aprender com o Érico Rocha, o que significava cada uma dessas coisas, que hoje tem denominações e nome para tudo, né? Sim. Só que quando você está na lida do dia a dia, você está fazendo instintivamente, né? Meio que sem saber o que está fazendo e acertando, porque também lá tinham 20, 30 meninas com telefone. A hora que tocava aquele telefone, todos tocavam, você fala assim, poxa, acho que acertei alguma coisa nesse sentido. Isso aí. Só que daí teve um apresentador lá que acho que estava meio enciumado também, e daí ele me chegou e me disse assim, olha, Gustavo, você tem buscado ganchos perigosos ou negativos. Eu falei, mas o que está vendo? Ele falou, não, olha, você, na hora que você faz a venda, você não sabe que lá do outro lado existe um desgosto ou alguma coisa que a pessoa, sabe, poxa, ela tá recebendo um bem pelo mal, ou sei lá, me fez pensar diferente. Então ele falou assim, pô, você não sabia que lá tem a senhorinha lá que não vê a neta há 8 anos, 10 anos, e daí você fala assim, entregue essa joinha para a neta, tal, comprando a felicidade. Ele me fez entender isso e depois eu fiquei, acho que uma semana para melhorar isso em mim. Depois eu consegui reverter com outros ganchos positivos. Na venda, e a gente vê isso muito na concorrência entre empresas que se brigam, como Sony e às vezes outras, né, que estão no mesmo ramo, vale tudo essa questão também? Ou o ensinamento pode ser só altruísta e positivo? Mesmo nos casos altruístas, há uma questão egoísta. Como eu falei, nós precisamos de reprodução, né? O cérebro tem 2 funções, reprodução e sobrevivência. Para você se reproduzir, você precisa ser aceito no meio onde você está, certo? Então, quando você pratica atos altruístas, você quer que a comunidade te reconheça como um cara super legal, com que as mulheres, no caso de nós homens, ou os homens, no caso das mulheres, percebam que aquela pessoa é uma pessoa boa, benevolente, e por isso ela tem mais atração. E ela faz mais parte de mais grupos aos quais ela quer fazer. Então, todo ato altruísta, na realidade, é um ato egoísta. Com relação à questão ética que você falou, eu sempre digo uma frase muito importante que permeia a minha vida. Ganhar dinheiro de maneira honesta nesse país não é crime. Então, se você ajudar as pessoas, não importa, você não tem como emular na sua cabeça se a pessoa está ruim ou se ela está boa. Você está oferecendo o seu melhor. E oferecer o seu melhor para que as pessoas fiquem melhores, o que há de errado nisso? Eu não consigo entender essa mania que as pessoas têm de se preocupar tanto com o resultado das coisas e não se preocupar com o resultado nas pessoas. Eu tenho certeza que quando você oferecia esse discurso de ir a vovó comprar uma joia para dar para a netinha, e se ela estivesse longe, se ela usasse isso para se aproximar, cara, que maravilhoso. Tudo bem, né? Tudo ótimo. Bem. Se você não usasse, ela não tivesse esse insight de comprar para dar para a netinha, talvez ela não visse a netinha e não ficasse tão feliz quanto ela ficou comprando uma joia e dando esse presente para uma netinha. Maravilhoso. A gente tem que oferecer o nosso melhor, sempre, cara, sempre. Então, ganhar dinheiro de maneira honesta nesse país não é vergonha. Não é eu crime, persuadi o meu cliente a comprar o meu produto, sabendo que ele vai trazer um benefício para a família dele ou para o negócio dele. Puxa vida, eu sei que aquilo é bom, às vezes ele não sabe, e na realidade o cliente não sabe o que ele quer, Gustavo. Essa é a grande ponta. Por exemplo, o seu telefone aqui em cima da mesa não tem teclado. Teve um cara, um dia, que falou que o telefone não ia ter teclado. O cliente nem sabia que o telefone não precisava ter teclado. O Henry Ford, quando criou o Ford T, que foi o primeiro automóvel fabricado em escala industrial, ele disse que se ele perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas iam dizer que queriam um cavalo mais rápido. Os clientes não sabem o que ele quer. A função de nós, vendedores, é trazer essa realidade de ensinar para os clientes o que eles querem e oferecer isso de maneira ética e responsável. Fernando, muito obrigado pela nossa entrevista, pelo nosso bate-papo. Para a gente te encontrar, como é que faz? Fácil. www.innovators.com.br ou no meu telefone. Meu telefone está sempre disponível para todo mundo. Há 20 anos, esse é o meu telefone. Há 20 anos é o mesmo telefone. Veja, 041, eu sou de Curitiba, 999830354. Podem me chamar, eu respondo sempre, mas digam que vocês me viram aqui na TV Transamérica com o Gustavo, meu amigo, que eu vou responder você com muito carinho. Tem até um voucher aí especial para quem Tem um voucher, depois você pode divulgar para o pessoal aí. Só escrever aqui embaixo no Facebook, a gente passa diretamente esse voucher, esse link. Esse voucher é para o meu curso de neurovendas, que está saindo agora do forno, quentinho, online, e tem um presente especial para quem estiver acessando esse link. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E daqui a pouco a gente volta com Chá de Carreira. É um instante só. Até já.